noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes. E graças a Deus que a gente está aqui essa noite. Somos todos muito bem-vindos, porque falar de Leon Denis, como a gente sabe, ele desencarnou no dia 12 de abril de 1927. E, por conta disso, a gente homenageia esse espírito tão importante, que deixou tanta mensagem e um trabalho exemplar para que a gente tenha como bússola para a nossa vida. E aqui na nossa casa, como nós somos uma casa coligada ao Centro Espírita Leon Denis, esse espírito é um espírito que passeia nos nossos corações constantemente e que a gente sempre está em contato com esse pensamento de Leon Denis. Então, para nós, Leon Denis é um irmão mais velho. E ele como ele tem uma leitura e uma fala assim, muito próxima a nós, com simplicidade, ele parece nosso irmão mesmo. E, de fato, não há quem não se apaixone pelo estudo de Leon Denis. Porque ele é amoroso, ele é lírico, ele fala de modo a atingir o seu coração com carinho e poético. Então a gente nunca confunde esse estilo poético de chegar ao nosso coração com um carinho, com um zelo, e esse espírito luminar que acompanhou o trabalho de Kardec e com muita determinação, ele é chamado o apóstolo do Espiritismo, porque ele veio consolidar toda a doutrina que Kardec deixou junto aos seus espíritos. Então, Leon Denis tem um lado assim, um lado importante dentro do Espiritismo, muito importante na divulgação e na consolidação do Espiritismo. Então, nós espíritas temos como obrigação conhecer o pensamento, acessar esse pensamento, porque cada vez que a gente lê um livro de um autor, de um missionário como ele, a gente está fazendo exatamente isso. Está jogando o nosso pensamento lá para o fluido cósmico e atingindo o pensamento desse espírito, que é essa proposta. E aí sim a gente entende e mergulha no carinho que ele vem trazer a força do Espiritismo dentro do nosso coração. Então, hoje, no dia 12 de abril, então esse mês, a gente fala de Leon Denis e a nossa casa com mais responsabilidade ainda, e por isso a minha missão aqui é de muita responsabilidade, porque falar de Leon Denis para nós, que nós somos filiados a uma casa que está acessando o pensamento direto de Leon Denis. A gente estuda as obras de Leon Denis constantemente, então é um contato muito íntimo com esse nosso irmão. É irmão mesmo, irmão mais velho, que sempre está nos impulsionando. Nós estamos homenageando Leon Denis há 92 anos do seu desencarne. E aí a gente começa a pensar em Leon Denis acessando lá o Kardec. Kardec, antes de desencarnar, ele já tinha uma preocupação de quem ia continuar o trabalho dele, que ele recebeu toda aquela tarefa e ele foi um missionário que desempenhou a sua tarefa com retidão, mas ele tinha medo. O que vai acontecer com o Espiritismo depois de mim, quando eu desencarnar? Que ele sempre foi muito preocupado com a continuidade. Então ele coloca aqui, ele pergunta para os espíritos, né? A pergunta de Kardec está aqui no Obras Póstumas. Ele pergunta assim, eu vou ler algumas coisas que eu acho que a gente não pode fugir da leitura propriamente dita, né? Vamos lá. Ele pergunta, Kardec, muitos entre os adeptos se inquietam quanto ao que se tornará o Espiritismo depois de mim. Então a preocupação dele, e depois?
Será que já tinha alguém? E a gente já sabe que se esse Kardec falhasse na missão dele, já havia um outro preparado para substituí-lo. Mas lógico, graças a Deus ele não falhou. Mas teve que ter um para continuar. E aí a pergunta, será que tem alguém que está preparado para me dar continuidade? O texto é grande, mas eu vou ler só um pedaço. Sim, os espíritos já avisaram para eles, existe sim alguém que vai dar continuidade no seu trabalho. E fala assim, a esse que vai dar continuidade no seu trabalho, a sua tarefa desse se tornará mais fácil, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Quer dizer, Kardec já deixou o caminho pronto, o outro vai dar continuidade, mas não era fácil, não seria fácil. Então, ele continua. Bom, se dele se desviasse o continuador, ele mesmo se perderia, como já se perderam aqueles que quiseram se colocar a permeio. Mas, aí atenção, mas essa tarefa será mais penosa num outro sentido, porque haverá lutas mais duras a sustentar. A ti, Kardec, te incumbe a responsabilidade da concepção e a ele da execução. Por isso, vamos ver qual é a personalidade desse espírito que já estava escolhido. Por isso, ele deverá ser um homem de energia, de ação. Aí ele continua aqui, o espírito. Admire aqui a sabedoria de Deus na escolha dos seus mandatários. Tens as qualidades que são necessárias para o trabalho que deves realizar, mas não tens as que serão necessárias ao teu sucessor. Então veja, Kardec era um estudioso, né? Ele era um pedagogo, então ele era um homem mais delicado, apesar de tenaz e forte. Mas para essa tarefa e o mundo que ele encontra depois do desencarne de Kardec, ele precisava de um espírito forte, tenaz, lutador. E eles colocam assim, serão necessários, a ti é preciso a calma, a tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. A ele será precisa a força do capitão que comanda um navio segundo as regras traçadas pela ciência, desincumbido do trabalho da criação da obra, sob o peso do qual o teu corpo sucumbirá, estará mais livre para aplicar todas as faculdades do desenvolvimento e da consolidação do edifício. E por toda a obra que Leon Denis deixou para nós, a espiritualidade já acerta que esse consolidador é realmente Leon Denis, né? Porque ele tem um trabalho, depois do desencarne de Kardec, um trabalho realmente bastante tenaz, e a gente vai falar sobre isso. Aí os espíritos perguntam ainda assim, o Kardec pergunta assim para os espíritos: mas esse meu sucessor já está escolhido, é ele mesmo? E os espíritos dizem assim, sim e não. Como assim, sim e não? Sim, ele já está escolhido. E não, ele depende do seu livre-arbítrio. Não é isso que acontece com a gente também? A gente vem com nossa missão e quantas vezes a gente nega a nossa missão? Quantas vezes a gente foge da nossa responsabilidade? E aí é que acontecem todos os nossos descaminhos e os desvios, e a gente tem que encarnar várias e várias vezes e percorrer essa jornada de uma maneira mais difícil. Leon Denis assumiu o cargo, a posição de consolidador, e deu continuidade. E aqui a gente vai aproveitar então para conhecer
Esse Leon Denis, um menino simples, nasceu em 1º de janeiro de 1846, em Forges, uma cidadezinha de interior da França, e muito pobre, diferente de Kardec, né? Que Kardec nasceu num berço mais abastado, né? E ele nasceu extremamente pobre. Quando a gente pensa nessa dificuldade que Leon Denis teve, porque o pai dele ele trabalhava num lugar, ele tinha dificuldade de trabalho, ele ia para outro lugar e carregava o menino. Ia para outra cidade e carregava o menino. Ele começava numa escola e tinha que parar. Portanto, ele praticamente não teve um ensino formal, escolaridade formal. Por causa disso, que eles eram muito pobres e eles andavam de canto em canto e ele precisava trabalhar para ajudar os pais desde muito pequeno. Conta-se que a situação dele de trabalho, de menino ainda, era tão pesada que por vezes as mãozinhas daquela criança sangravam no trabalho ajudando o pai para polir moedas. Então era um trabalho que a gente tem que pensar assim, na nossa situação, de quantas vezes nossos filhos, enfim, têm todos os recursos para estudar, todas as possibilidades, e ele prefere não estudar, prefere ser, não é verdade? E Leon Denis, mesmo sem a escolaridade, estudando mais com a alfabetização, mais com a mãe interna, porque ele praticamente não cursou escola, ele passou a ser um autodidata e apaixonado pelas letras. Tanto que a literatura dele é sempre muito poética, sempre correto, e de uma maneira tão simples ele atinge o seu coração, que a gente vê que isso não é uma história de uma vida só, né? É um talento, como diz o nosso texto aqui, que ele recebeu esse talento, com certeza, e saiu a semear, né? E quantas vezes a gente, nós aqui encarnados, recebemos um talento e não usamos esse talento, né? E não aproveitamos para semear. Então, um alerta para a gente, porque ele teve todas as dificuldades de escolarização, dificuldades financeiras, e mesmo assim ele usava tudo que ele podia, o tempo que ele tinha, uma luzinha muito fraca, com muita dificuldade de iluminação, ele lia compulsivamente, estudava e se dedicava em tudo que fazia. Consequência teve disso, né? Porque essas leituras noturnas em situação de muito pouca iluminação causou sérios problemas na vista dele, e ele foi perdendo a acuidade visual passo a passo e chegou à velhice. Ele morreu bem mais velho, ele morreu com 81 anos, já cego. Ele foi perdendo também a acuidade visual e acabou cego, aprendeu braille, inclusive. Agora, perceba, como era um espírito tenaz, ele nunca se revoltou contra essa natureza dele estar cego, um escritor. Sabe-se, inclusive, que ele tinha uma secretária que fazia ele ditava e a secretária escrevia para ele, de um modo geral. Mas, por vezes, ele mesmo queria escrever. Tem um caso que ele foi responder uma carta, que as pessoas mandavam muitas cartas para ele, e ele fazia questão de responder a todas as cartas. A maioria das vezes ele pedia, então, para a secretária ditando, mas ele era perfeccionista. Depois que ela escrevia, ela lia para ele, para ver se correspondia exatamente ao pensamento dele, né? Mas dessa vez, particularmente a uma carta dessas, ele resolveu que ele mesmo escrever. Ele tinha, assim, uma grade, a gente até pode imaginar,
porque a leitura, para quem a escrita, para quem é cego, vai caindo, vai levantando, enfim, vai ficando ruim a escrita, e ele, como era perfeccionista, ele tinha uma grade de ferro, onde ele escrevia para a letra dele sair na linha. Ele fez a carta de resposta para essa pessoa, já cego, e sozinho, não estava com a secretária, ele quis escrever a carta sozinho. Quando a secretária foi ler, estava apagado, porque não havia tido a tinta ou o lápis, enfim. Ele não percebeu que estava sem a ponta do lápis ali. E ele ficou, nesse caso particularmente, é narrado nos livros dele, que ele ficou extremamente chateado, porque ele teve que fazer a carta outra vez. E assim ele fez. Fez outra vez a carta, e rememorando tudo que ele havia escrito, e aí a secretária leu, e aí foi feita. Quer dizer, ele era o perfeccionista até o final da sua vida, né? É um espírito encantador, sem dúvida nenhuma. Então, ele desencarna em 12 de abril de 1927, aos 81 anos. No final da vida dele, ele já tinha um problema cardíaco, angina, e o final da vida dele, ele adquiriu uma pneumonia, mas, como Kardec também fez, ele trabalhou até o último momento. E o último livro que ele nos deixou, depois eu vou falar sobre as obras dele, mas o último livro é esse livro aqui, ó, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Ele acaba esse livro aqui, finalzinho da vida dele. De 1925 ele escreveu, mas custava, né, fazer impressão, revisão. Então teve revisão, para fazer essa impressão ele acompanhava todos os passos. E foi a última ação dele em relação ao livro. Ele ainda tinha mais uma tarefa, ele continuava a produzir. Até o final da vida dele, ele continuou a produzir. Então, no finalzinho, ele ainda tinha uma biografia de Kardec e que ele queria fazer a revisão. Aí ele já estava nos últimos suspiros e os amigos dele já falaram: tá bom, Kardec, o Leon, ele já foi revisado, já foi para a editora, pode descansar agora. E aí sim, ele desencarna, né? Com angina e pneumonia, no final praticamente da sua vida, o tempo inteiro operante, né? O tempo todo trabalhando. E é o que a gente estuda em toda a doutrina dos espíritos, que nos fala o tempo todo, porque o trabalho, a gente não pode parar. Não é isso que a gente estuda o tempo todo? Porque Jesus já fala isso, não é isso? Meu pai trabalha e eu também trabalho. Significa que a gente deve não parar mesmo, né? Aí a gente se aposenta quantas vezes, né? Eu mesmo fui uma, né? Era doida para me aposentar. Tô doida para me aposentar, sou professora. Então sou doida para me aposentar, quero me aposentar. Bom, me aposentei. Mas hoje, graças a casa, eu trabalho mais dias até, porque como professora eu tinha até um horário mais flexível, e hoje a gente trabalha muito mais até. E não pode ser assim, porque quando a gente desencarna, continua trabalhando, não é verdade? Não é isso que a gente estuda? Então é isso que Leon Denis vem propor para a gente, e é isso que a gente tem que ter em mente, que não é para a gente parar nunca. Bom, vamos ver como é que era o próprio Leon Denis. Que pessoa era essa? Ele não fumava, ele não bebia praticamente, o que ele gostava, quase não comia carne, raramente, e o que ele gostava muito era de água, né? A gente tem 70% de água, né? Então a água para ele era o alimento melhor do mundo, né? Bom, ele trabalhou como a vida inteira, mas a partir da juventude ele passou a ser representante comercial na área de couros. E aí ele viajava o mundo inteiro, vários lugares, o mundo todo também não, mas muitos lugares
ele viajava por conta desse trabalho dele, né? Aos 18 anos, ele vê, com muita dificuldade financeira, ele vê um livro numa livraria, e nada mais era do que o Livro dos Espíritos. Ele era de origem católica. E, vendo aquele título que interessou, como ele era uma pessoa ligada às palavras, ele catou as moedas, vendo que as moedas dava para comprar o livro, ele comprou o livro, leu o livro todo e ele coloca o seguinte recado para nós. Nele, no Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. A partir desse momento, aos 18 anos, esse menino passou, mas ele era uma pessoa muito amadurecida pela própria dureza da vida, né? Diferente até da nossa geração, que os meninos ainda são adolescentes com 28 anos, é tudo garotão dentro da nossa casa, não é verdade? Aos 18 anos ele já era, até se diz que ele era muito amadurecido lógico, porque era um espírito preparado para isso, que ele até não brincava muito, ele se dedicava mais ao estudo, à leitura o tempo todo, tá? Porque era um espírito preparado para isso mesmo. E a partir desse momento, ele se dedicou a vida inteira. Ele não se casou, ele se dedicou completamente. Ele tinha família, o pai e a mãe que era um espírito muito apegado a ele. O que se conta é que a mãe, ele pegou o livro, comprou com as moedinhas dele e levou para casa escondido, porque ele não queria melindrar a mãe católica, fervorosa, e que poderia ficar chateada. E aí ele levou escondido para casa, leu o livro diversas vezes, e a um momento ele chegou à mãe e falou: minha mãe, eu conheci a doutrina. E a mãe falou: eu li o livro. Eu peguei o livro dos seus guardados e já li o livro. E essa mãe também se tornou espírita. Então era uma pessoa também de uma honradez, né? Então nasceu numa família perfeita ali para o desenvolvimento dele. Leon Denis, uma característica marcante da presença dele é o amor pela natureza, amor pela poesia, amor pela música, que ele o tempo todo ouvia as músicas clássicas. Agora, isso daí se explica muito pela sua natureza das suas vidas anteriores. Porque ele, inclusive nesse mesmo livro aqui que eu falei para vocês, do Gênio Céltico, ele narra essas vidas dele como um bardo, um celta, que o celta, aí vamos dar um parênteses sobre o que eram os celtas que Leon Denis e Kardec também, tá? Vamos falar sobre os celtas só um pouquinho. Celtas eram povos que viviam lá para o século 6 ou 5 a.C., na área que hoje é a França, principalmente, a Bélgica, Escócia, Irlanda, País de Gales, um pedaço da Itália, era chamada a Gália. Esse povo era um povo que nessa época vivia na floresta. Era um povo que realçava as qualidades deles de amor pela natureza e amor pela liberdade. Olha só, essas coisas, liberdade, natureza, eles cultuavam um Deus único, tá? Eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam na evolução das espécies. Isso daí nos parece o quê?
nos parece a doutrina dos espíritos, não é verdade? Então, a doutrina, nossa doutrina, segundo Leon Denis e Kardec, é toda baseada nesse povo céltico que cultuava exatamente esse amor à natureza, ao Deus único e à sobrevivência do espírito. E eles faziam, lógico, que era uma comunidade bem, sim, antigas, né? Não vamos comparar com o que nós temos hoje aqui. Mas o amor, eles ficavam em reuniões em volta de carvalhos, das árvores, admirando as constelações, o céu. E hoje nós sabemos aqui, atualmente, que essa contemplação do céu e da natureza é uma coisa que nos liga à divindade. E até a própria ciência já está se rendendo a essa verdade. Tanto que o Marcelo Gleiser já está falando dessa beleza, que ele não fala nem em divindade e tal, mas a gente já conhece que a ciência já está próximo desse amor que a gente tem pela natureza e elevar o nosso pensamento vendo e percebendo e sentindo o divino no belo. E por isso é que Leon Denis, como ele teve essa origem céltica, que cultuava justamente isso, a liberdade, ele se diz que nessa época, nessa encarnação, ele era um bardo. O que eram os bardos lá nessas épocas dos celtas? Bardos eram aqueles que cantavam em rimas, em poesia. Eles cantavam as tríades, que a gente chama, eles cantavam as músicas porque a cultura era verbal. Então, um ia passando para o outro. E nada melhor do que a música com rima para você aprender e decorar. Se lembra disso que a gente já estudou aqui numa outra época? A ciência hoje analisa que quando você usa a poesia, a exemplo do primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, o espírito ditou para ele poemas. E aí a gente começa a pensar, mas por que nós espíritas não lemos Parnaso de Além Túmulo? Vamos ter que declarar essa verdade aqui. A gente praticamente, um poema ou outro, mas a gente não tem esse costume. E aí é uma coisa interessante que já se verificou que quando você está lendo um poema, porque o poema, como diz Leon Denis, é uma música falada, você usa duas áreas distintas do seu cérebro. Uma para a música e a outra área de fala. Quando você usa mais de uma área do seu cérebro, facilita a sua percepção, sem falar que já há estudos de que diminui as possibilidades de ter Alzheimer. Sabe disso? Então, é um exercício contra o Alzheimer, é você recitar um poema. Por quê? Porque você está recitando um poema, porque ele tem um ritmo e uma melodia, né? O poema tem um ritmo, uma melodia, você usa mais de uma área do cérebro. E aí você ativa cada vez mais o seu cérebro, diminuindo as possibilidades de você ter doenças dessas degenerativas. Então, é para a gente acordar para isso, porque os povos antigos, os bardos, já passavam o conhecimento dele através dessa metodologia, que a gente está agora, a ciência, confirmando que é uma metodologia interessante e importante para a gente desenvolver o nosso cérebro, diminuir, fazer as conexões, não fazer sempre da mesma forma, fazer de maneiras diferentes, não é isso que a gente estuda agora? Então, esses pseudo que se falavam pelos homens primitivos,
tá? Eles já usavam, e Leon Denis era um bardo, era um desse, que recitava, e não é à toa que ele tem uma fala, uma literatura, um canto na sua escrita. Ele praticamente canta para você dentro do que ele fala, sempre ligado à natureza, sempre ligado ao belo, porque tem um livro também, né, falando sobre a arte. Então, essa é a tônica dos celtas, enquanto Kardec, segundo Leon Denis, ele era um druida, que já era outro tipo de trabalho que eles faziam lá, os celtas, que era mais relativo aos sacerdotes, aos instrutores, aos professores, seriam os druidas. Então, Leon Denis é um bardo, tá? Ele coloca exatamente isso daqui nesse livro aqui, que a gente já vai falando sobre o trabalho, um dos livros do Leon Denis. E aqui, no final desse livro, tem várias comunicações de Kardec, depois de desencarnado, logicamente, tá? Tem várias comunicações e com uma leitura maravilhosa, Kardec fala sobre essa época aqui céltica, né? Um livro belíssimo, emocionante, muitas vezes, como todos os livros de Leon Denis, te leva até as lágrimas, porque é uma beleza, de uma profundidade, que você alcança realmente o pensamento e até divino que ele nos coloca, né? Então, os druidas, afinal, deixaram para a gente o fundamento da doutrina. Então, o fundamento da doutrina foi baseado nesses povos aí, tá? Lá da Gália, que, diga-se de passagem, foram destruídos, né? Foram atacados por Roma, principalmente, né? Que foi atacando tudo. Depois eles brigaram também entre si, com a Inglaterra, enfim, tá? E aí eles foram dizimados, tá? Enfim, continuando. Leon Denis. Que mundo que Leon Denis encontrou para o trabalho dele. Foi uma coisa fácil? A gente já sabe que não era fácil, né? Então, que mundo que ele encontrou? A gente sabe que a igreja, a partir dos seus desmandos em nome do cristianismo, matou muito. E esses excessos que a Igreja Católica cometeu, Leon Denis coloca uma frase sobre isso. Ele coloca assim: a fé cega, preste atenção para isso, a fé cega sucede à incredulidade do ser. Está aí, problema do ser, essa frase. O que ele quis dizer com isso? Que essa fé católica dessa época, onde a gente viveu lá da Idade Média, a Inquisição, de se matar em nome de Cristo, era uma fé cega. Depois que vem essa fé cega, o que segue a seguir é a incredulidade. E foi exatamente esse momento em que Leon Denis pegou no mundo. Século XIX, final, começo do século XX, onde o materialismo e o positivismo eram a tônica do momento. O materialismo, ele não se acreditava em Deus, né? Que tudo é o material, é a matéria. E no positivismo de Augusto Comte, ele, apesar dele deixar, Augusto Comte, deixar um trabalho importante para a ciência, que deixou o método científico, que hoje é utilizado e é muito importante, teve um incremento com a ciência, isso foi uma coisa importante, tudo com autorização divina, a gente sabe disso. Porém, ele deixa também a descrença no divino, dizendo que tudo acontecia ao acaso, tá? E nós somos um ajuntamento de células que se juntaram por acaso. Vou fazer um parênteses. A academia hoje ainda está assim. Nós, por exemplo, que fizemos a Simone também e eu,
fizemos nossa formação na área de biologia, a academia nos ensina que acontece evolução ao acaso. Foi isso que a gente estudou, não é verdade? O que é um acaso? A evolução é uma mutação, a gente estuda assim, né? Evolução é um processo que acontece biológico, que é um acaso, o DNA muda, é um acaso. É assim que a gente estudou e é assim que a gente educa os nossos alunos, tá? Porque a gente estudou assim, é assim que a gente passa, né? Acontece ao acaso, então o DNA muda, ele muda por acaso, e aí acontece uma mutação que vai dar origem à evolução. É essa evolução que a gente sabe que acontece, que é um fato científico, mas que a gente tenha toda a certeza, que nós somos espíritas, temos toda a certeza que essas modificações, essas alterações não acontecem ao acaso, são todos estritamente planejados para acontecer o processo evolutivo das espécies, do planeta, de tudo que a gente convive, né? Então, esse materialismo e esse positivismo impregnaram a cultura do momento de tal maneira, a academia de tal maneira, né, que se afastou completamente da divindade, de se falar em Deus. E hoje a gente vê que poucos, mas já temos esperanças, né, que estão mudando. A ciência já está se rendendo, né, ao divino e já está se associando, e a gente já vê universidades que já estudam, já propõem o espiritismo, né? Então é uma esperança, né? Não precisa ser exata como diz Leon Denis, não é a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, como a dizer que o futuro vai se acreditar sim na evolução espiritual, que nós temos espíritos, que nós temos, né, progresso e toda o que a doutrina nos coloca aí. Bom, continuando, Leon Denis então pegou essa fase bastante difícil e bastante difícil também para o espiritismo, porque tinham várias áreas que eram contra o espiritismo, e ele foi muito tenaz. Ele foi o tempo todo, em todas as conferências, em todos os momentos, ele estava defendendo a pureza, porque existia até o próprio Lemarie, a gente já sabe que era o companheiro de Kardec, e que depois que Kardec desencarnou, ele falhou, né? Falhou mesmo. E ele buscou dinheiro, ele buscou pagamento para médium, né? E a gente já sabe que não era nada a proposta de Kardec. Leon Denis lutou contra tudo isso. E ele continuou escrevendo, porque ele escrevia na Revista Espírita, as revistas espírita, mesmo com Lemarie, ele continuou escrevendo na Revista Espírita, mas paralelamente ele escrevia em outros artigos, muito respeitado e defendendo em todos os momentos a pureza doutrinária, todos os ensinamentos, inclusive falando, teve uma das conferências que estavam querendo tirar do Evangelho, do Espiritismo, a ligação com o Jesus, que era o trabalho principal de Kardec ali no livro do Evangelho. E ele levantou-se e foi absolutamente contra, logicamente com seu discurso tão coerente, né, e determinado, e aí ele conseguiu demover essas propostas. Leon Denis não estava sozinho, ele tinha os seus mentores, e ninguém menos do que Jerônimo de Praga e Joana d'Arc. Jerônimo de Praga foi um espírito que lutou contra a Igreja Católica, né, e foi queimado, tá? Junto com Jan Hus, né, também, que foi Kardec em outra encarnação, e eles tiveram sempre muito
próximos, né? Mesmo em outras encarnações. Joana d'Arc, esse espírito combativo também, e eram médiums, eram mentores de Leon Denis, que eram um médium de várias possibilidades, né? Ele tinha a vidência, claudiaudiência, ele tinha várias mediunidades. Então, não era pouca coisa, não. Ele utilizou todos os dons, né, que foi dado a ele. Bom, como falamos, ele foi ficando cego, mas ele continua, então, o seu apostolado durante toda a sua vida. Ele foi contemporâneo, né, de Kardec. Ele encontrou 3 vezes só com Kardec, porque era difícil a locomoção dele, né, nesse tempo, e ele se encontrou poucas vezes com Kardec, sempre de uma maneira muito delicada. Teve uma história muito bonita, que Kardec foi lá foi em Tours fazer um congresso, e aí ele, nessa época tinha 21 anos, ele foi trocado de lugar. Kardec ia para um lugar e trocaram. E ele ficou louco para ver Kardec, como nós ficaríamos, né, da nossa parte, principalmente sendo jovem. Só que ele, Leon Denis, como era um jovem, foi pedido para ele ficar lá no local de origem para avisar para as pessoas que tinha mudado de local, né? Ele, resignado, porque se fôssemos nós, gente, não, você me desculpe, eu vou ver Kardec sim, eu não vou ficar aqui. Porém, ele, como tinha resignação, resiliência, todas essas características de um missionário, ele foi lá, fez o trabalho, mas ele retornou, e tem relatos dele vendo a conferência de Kardec, muito bonitinho, com uma luzinha no jardim, enfim, né? Ele teve poucas oportunidades de encontrar com Kardec. Teve mais uma outra possibilidade, que ele foi nos jardins, nesse jardim onde Kardec fez a conferência, mas Kardec estava numa situação de muito carinho com Amélie, colhendo cerejas. Então ele entrou delicadamente e viu a cena familiar. E como era um espírito especial, diferente de nós, que certamente ia interromper, eu quero uma coisa, fala comigo, deixa eu botar. Ele, diferente de todos nós, ele ficou resignado e não quis atrapalhar esse encontro dele. Como a gente tem pouco tempo, eu vou falar só sobre alguns livros. Um principal dele, importante porque é um clássico, é esse livro aqui, Depois da Morte. Esse livro é um livro tão especial que até Eurípides Barçanufo se tornou espírita depois que ele leu esse livro. Esse livro é um livro que é todo o resumo da nossa doutrina. Ele começa a conversar desse livro aqui sobre todas as religiões. Ele fala sobre mediunidade, ele fala de reencarnação, fala de Jesus, fala de Deus. E o final do livro, que é a cereja do bolo, ele fala sobre a moral. Então ele fala de caridade, de amor, de abnegação. É de uma beleza assim, esplendorosa mesmo. E aí eu vou ler uma passagem desse livro que eu acho que é um recado para nós. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro de que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis.
Luta pelo seu espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar e os impérios fragmentam-se. Os próprios mundos perecem, os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Esse é o pensamento de Leon Denis, que nos deixa, nesse pequena leitura, um incentivo para que a gente prossiga a exemplo dele, que ele não só falou, ele exercitou essa dignidade, essa força, essa crença no futuro em Deus. Que a gente possa sair daqui hoje com muita vontade de ler Leon Denis, para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa própria evolução, mas acima de tudo que a gente entenda que esse Espírito veio cumprir a sua missão e foi até o final na sua missão, assim como nós, aqui, nesse momento encarnados, devemos pensar e procurar fazê-lo, porque cada um de nós nasceu, com certeza, com um dom, com um talento, e esse talento a gente tem que aproveitar e sair a semear. Essa que é a proposta de Jesus. Que Jesus esteja nos nossos corações, brilhando, e que a gente possa retornar aqui cada vez mais fortes e mais próximos do pensamento de Leon Denis. Graças a Deus.